Atos capítulo 12, a partir do verso 1, a palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento, quer dizer, a Páscoa. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, integrando a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre os soldados algemados com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: Coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: Põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender o que estava acontecendo. Por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. Saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então caiu em si Pedro e disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. E toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. Eles disseram: Estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: É o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando abriram, eles viram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão, que fizessem silêncio, eles lhe contou como o Senhor havia tirado da prisão e disse: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados. O que teria acontecido a Pedro? E eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e Sidom, mas estes foram à sua presença de comum acordo, depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediram paz, porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. No dia designado, Herodes vestiu os trajes reais, sentou-se ao trono e passou-se a dirigir-lhes a palavra. O povo exclamava: É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes morreu. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E, havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Amém? Vamos orar? Graças te damos, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, Pai, sobre as nossas vidas. Nós somos gratos a Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós nos alegramos, ó Pai, na Tua bondade, na Tua fidelidade, no Teu amor, no Teu cuidado, ó Pai, sobre as nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, nesse momento. Usa, ó Pai, a boca do Teu servo, ó Pai, como instrumento do Senhor, para levar o recado ao coração da Tua igreja, do Teu povo. O Senhor me diminua nesse momento e que o Senhor cresça em poder e glória, para que haja salvação, ó Pai, por meio da Tua palavra. É por isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Irmãos, o que nós vemos aqui? O que nós podemos observar aqui?
Nós podemos ver então aqui que a igreja estava crescendo. Quando nós terminamos o capítulo 11, nós vemos que o evangelho havia chegado a outros lugares, havia chegado aos gentios, o Espírito Santo de Deus também havia se manifestado no meio deles. Houve então o batismo por meio do Espírito Santo dentre os gentios. A igreja se alegrava, glorificavam a Deus, porque eles haviam entendido que o arrependimento e a vida havia chegado a outros locais. E então nós podemos ver que o evangelho se esparramava pela Antioquia a ponto de ser necessário enviar Barnabé. Barnabé manda buscar Paulo, quer dizer, busca Paulo, que estava em Tarso, e eles ali começam a pregação do evangelho, a igreja cresce, as coisas estão acontecendo, e nós estamos aqui a um passo de acontecer aquilo que nós conhecemos como as viagens missionárias, que aí então a igreja alcança locais, lugares que nem mesmo se imaginava que eles poderiam chegar. Por causa de pregadores anônimos, por causa de homens fiéis, por causa de homens tementes a Deus, a igreja estava crescendo, se esparramando e estavam tomando posições locais assim antes inimagináveis, mas agora a igreja crescia. E Satanás estava furioso com o crescimento da igreja. E ele usa então mais um dos seus enviados para tentar trazer problema. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que aqui existe esse homem chamado Herodes, que eu já fiz uma breve introdução a respeito dele, que esse homem era rei. Rei do quê? Era rei de todo o território considerado Israel. Ele reinava sobre todo Israel. Não havia um espaço aonde Deus havia concedido aos israelitas que Herodes não governava. E então ele começou a usufruir dos benefícios de ser ele um judeu mestiço, e começou-se então a se enturmar ali com a turma dos saduceus, né? Ele começou então a buscar os favores dos saduceus e vice-versa. E então nós podemos ver que Herodes, né, neto de Herodes o Grande, sobrinho de Antipas, né, um homem que havia ali, por meio da bajulação da política, conquistado, né, um território imenso, né, não dividia o governo de Israel com ninguém. Ele então promove a morte de um dos apóstolos, o primeiro apóstolo martirizado, morto, né, Tiago, irmão de João, né? Ele morre a fio de espada. E nós podemos ver então que essa morte agradou muito aos judeus, quando nós podemos ver aqui no versículo 2, matou a fio de espada Tiago, irmão de João. Versículo 3, vendo isso, que agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro, e era aqueles dias, os dias de pão sem fermento, ou o dia da Páscoa. Então nós podemos ver que Herodes se aproveita. Herodes olha para a situação e vê tudo isso, e ele olha: então, o que eu posso fazer para conquistar ainda mais o apoio desse povo? Eu já sou um rei querido, eu já sou um rei diferente, porque por mais que eu seja um edomita, por mais que eu seja um herodiano, esse povo me aceita. Porque, querendo ou não, eu tenho uma descendência judaica por causa da minha avó. Eu presto culto, eu presto sacrifícios, eu estou ligado a esse povo, e agora eu estou vendo a oportunidade. Eu já consegui um domínio enorme. Já tenho aqui sobre a minha autoridade todo o território que era o território de Israel. E eu tenho toda a autoridade para fazer o que eu quiser. Eu sou amigo do imperador. E então agora o que me falta? Me falta ganhar a confiança desse povo. E vendo que quando Herodes decide matar, né, maltratar, decide matar o apóstolo Tiago, irmão de João, ele ganha a confiança do povo. E aí desencadeia a prisão de Pedro, e aí Deus age milagrosamente, e lá no final nós vamos ver que Herodes, né, ele sofre uma morte terrível. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui três divisões muito claras, né? Do versículo 1 até o versículo 4, nós vemos que Deus, ele pode ver, ele observa as nossas provações. Deus, ele não está com os olhos tapados para que não possa ver as nossas provações. Do versículo 5 até o versículo 17, nós podemos perceber que Deus, ele ouve a oração dos seus.
Deus ele ouve a oração da igreja, Deus ele ouve a oração do seu povo. E do versículo 18 ao versículo 25, nós vemos que quem cuida dos inimigos de Deus é o próprio Deus. A igreja do Senhor Jesus ela não precisa se preocupar com os seus inimigos, porque aqueles que são inimigos da igreja são inimigos de Deus, e quem cuida dos seus inimigos é o próprio Deus. A igreja nunca precisou, né, levantar espadas, braços fortes para se defender, porque nós temos um Deus que sempre nos defendeu. Ao longo da história nós vamos ver que Deus usa homens com autoridade, com força, com poder para algumas situações. Mas quem cuida realmente da igreja, quem cuida realmente do seu povo, é o próprio Deus. E quando nós vemos os primeiros 4 versículos, o que nós podemos perceber? Nós podemos perceber que existe uma perseguição religiosa, porque Herodes ele estava se aproveitando da diferença e da divisão entre os saduceus e os fariseus com os cristãos. E ele então falou assim, opa, eu tenho uma oportunidade aqui, eu tenho uma oportunidade de crescer. Essa oportunidade, essa perseguição religiosa que estava instaurada e perseguia, que havia matado Estevão, que havia trazido perseguição, que havia prendido os apóstolos, ela se torna então uma perseguição política. Por quê? Porque Herodes vê a possibilidade de ganhar o coração do povo, fazendo então com que essa perseguição religiosa se torne cada vez mais evidente. Mas o que ele buscava com isso? Herodes ele buscava o apoio de todo Israel. Ele falou assim, olha, por mais que a igreja tenha crescido, a igreja ainda não é tão importante assim. Os cristãos não têm tanta influência assim. Eu quero o apoio dos ortodoxos, eu quero o apoio aqui dos judeus por sangue, eu quero o apoio aqui desses homens mais respeitados dentro do povo de Israel. Eu quero o apoio total e irrestrito desse povo. E como Herodes não era bobo nem nada, afinal de contas ele era rei, e o homem para ser rei ele tinha que ser um homem inteligente, um homem bom de estratégia, bom de política, e bom conhecedor das coisas que aconteciam à sua volta, ele manda prender Pedro. Mas quando ele manda prender Pedro, ele falou assim, eu vou dar bobeira com esse Pedro. Não, esse Pedro já fugiu da prisão 2 vezes. Ele já escapou 2 vezes, uma vez foi tranquilo, porque nós tiramos ele de lá, mas a gente não pôde fazer nada. Na segunda vez foi pior, porque foi um anjo que tirou ele de lá. Mas agora eu vou dar um jeito nesse homem. E o que eu vou fazer? Eu vou então fazer com que esse homem fique guardado e completamente protegido. O versículo 4 fala assim, tendo detido, colocou-o na prisão, integrando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para os guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né? 4 vezes 4, né? Nós tínhamos aqui 16 soldados vigiando, né, Pedro. E quando nós podemos observar a forma com que Pedro era preso, né, existia 2 soldados ao seu lado, né, cada um algemado a ele por um braço. Ele estava dentro de uma cela e ele precisava passar por mais três grupos, né, de soldados e um portão de ferro que dava para a rua. E quando nós olhamos para isso, nós pensamos, o que Deus vai fazer? Aqui nós entramos em um problema sério teológico, porque muitas vezes nós vemos que pessoas são acusadas de não receber algo da parte de Deus porque não têm fé para que isso seja cumprido. Nós temos aqui 2 apóstolos. Nós temos o apóstolo Tiago e nós temos o apóstolo Pedro. Tiago foi morto a fio de espada. E nós temos Pedro que é solto milagrosamente. Como é que nós podemos entender esse problema? Como é que nós podemos entender o que está acontecendo aqui? Será que o problema é a fé que eu tenho? Será que o problema é como eu me coloco? E muitas vezes nós colocamos um peso como igreja, né, pesado demais nas costas de algumas pessoas. Nós precisamos entender que a nossa posição como igreja do Senhor não é questionar a fé de ninguém, é sim incentivar a fé das pessoas naquilo que Cristo Jesus tem a fazer. Imagine se você está num culto, passando por uma enfermidade, por um problema, e então nós, como igreja, dizemos, olha, se você tem fé, Deus pode te curar por meio da oração.
e você está passando por uma enfermidade que possivelmente te levará à morte. E você clama a Deus, ou louva a Deus, você se entrega realmente de coração a Deus e diz: Deus, me cura. A igreja se levanta, a igreja adora, a igreja clama ao Senhor, a igreja diz em alta voz que quer a sua cura, e quando termina o culto você sai dali e você continua doente. Infelizmente tem pessoas que têm levado para si um peso que Deus não colocou nas suas costas, mas que homens imaturos, imprudentes, né? Homens que não reconhecem a santidade e a soberania de Deus na sua essência e na sua realidade, colocam. Deus é Deus para fazer o que Ele quiser fazer. Na morte de Tiago, Deus foi glorificado. Na salvação de Pedro, Deus também foi glorificado. Naquilo que Deus fez na vida de Tiago, pela morte, Deus o levou para si na sua glória. E aquilo que Deus fez na vida de Pedro, Deus também foi glorificado, porque a igreja pôde ver o cuidado de Deus, o amor de Deus, o agir de Deus, a forma milagrosa de Deus agir na vida daquele homem. Quando nós oramos, nós temos que entender que a oração é uma forma de nós nos unirmos a Deus. Nós nos colocarmos ao lado do Todo-Poderoso, do Onipotente, e dizer: Deus, eu quero que o Senhor me ensine a fazer a sua vontade. Eu quero que o Senhor me ensine a fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós olhamos para o texto que se estende do capítulo 2, do versículo 5 ao 17, nós vemos alguns sinais que nós precisamos aprender. Primeira coisa, no versículo 5, Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência e com fervor. A igreja se colocava diante de Deus com insistência. Eles oravam a Deus, eles pediam o auxílio de Deus, eles pediam ali que Deus fizesse alguma coisa. A segunda coisa que nós precisamos entender aqui está no verso 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados algemados, com 2 correntes, e os sentinelas guardavam a prisão diante da porta. Parece que Deus resolveu salvar Pedro na última hora. A festa da Páscoa acontecia durante uma semana, ele foi preso antes da Páscoa, e ele permaneceu preso durante 7 dias, e Deus resolve soltar Pedro que dia? No 7º dia. Lá nos 45 do segundo tempo. Lá no finalzinho. Lá naquele momento em que você fala assim: Deus, o Senhor demorou demais. Uma coisa que nós precisamos entender é que Deus tem o tempo dele para fazer. E o tempo de Deus é bom, é perfeito. O tempo de Deus é o tempo dele. E muitas vezes nós ficamos frustrados porque nós queremos que Deus faça as coisas no nosso tempo. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É da maneira de Deus, é do jeito de Deus. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que Pedro não estava desesperado. Pedro sabia que ia morrer. Pedro falou assim: olha, estou aqui. É a 3ª vez já. Não tem mais jeito. Estou preso aqui. Herodes está bravo, matou um. Vai me matar também. E o desespero de Pedro é que me preocupa. Olha que homem desesperado. Deitado, dormindo, algemado, do lado do povo, falando assim, esperando a morte chegar. Pedro não estava ansioso, Pedro não estava preocupado, Pedro não estava apavorado com as coisas que estavam acontecendo. Pedro estava tranquilo porque ele sabia que naquele momento Deus iria guardar e cuidar da vida dele. Pedro não estava ansioso com o que ia acontecer porque ele sabia que Deus é quem estava cuidando. Era Deus quem estava à frente de todas as coisas. Do versículo 7 até o versículo 11 nós vemos um milagre extraordinário. De repente veio um anjo do Senhor, uma luz resplandeceu na prisão, tocou o Pedro e despertou dizendo: levanta depressa. Levanta depressa. As algemas caíram do pulso. Deus havia libertado Pedro. Mas ainda existia coisas a ele fazer. Olha, coloca a tua roupa, calça a sandália. E ele assim fez. E ele disse: põe a tua capa e me segue. E ao sair, Pedro seguiu, sem compreender o que estava acontecendo. Por meio do anjo, era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade,
que se abriu sozinha, e saindo, desceram a rua, e logo o anjo se afastou dele. E então, só então, Pedro caiu em si e disse: agora sei que de fato o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa dos judeus. Nós podemos observar aqui que Deus faz um milagre fantástico na vida de Pedro. Pedro, um homem que havia tido visões, um homem que havia sido grandemente usado por Deus, um homem que havia sido instrumento na mão de Deus para levar pelo menos 5.000 pessoas ao arrependimento, como a própria palavra de Deus nos relata, nos conta. Ele então experimenta mais uma vez o cuidado de Deus. E o cuidado de Deus sobre a vida dele faz algo que ele fala assim: será que é real? Será que é realmente Deus cuidando de mim? Será que eu não estou dormindo ainda? Será que esse que me tocou, será que esse que me chegou aqui e falou: levanta, veste a roupa, levanta, me segue, e foi me tirando aqui, será que isso realmente aconteceu? E então ele percebe que Deus havia o libertado, que Deus havia o tirado. E então do verso 12 ao verso 17 nós vemos que a igreja se surpreende. O interessante é que no versículo 5 nós vemos que a igreja orava a Deus com insistência e com fervor. A igreja não desistiu de Pedro, a igreja orava por Pedro, a igreja estava junto de Pedro, a igreja queria a libertação de Pedro, a igreja queria que Deus fizesse alguma coisa. E a oração da igreja moveu o coração de Deus, moveu a Deus e levou a Deus então a enviar um anjo para o libertar. E então aquele anjo tira de lá. E então Pedro vai aonde? Vai até a igreja. E o versículo 12 em diante, até o versículo 17, nós vemos que Pedro vai até aonde a igreja estava reunida, na casa de Maria, mãe de João Marcos, né? E ele então, estavam lá orando, e ele bate na porta, versículo 13. E então uma mulher criada chamada Rude vai atender a porta e ouve que? A voz de Pedro. E quando ouve a voz de Pedro, em vez de abrir a porta, o que essa mulher faz? Ela entra correndo para dentro de casa: é Pedro! O povo está ficando doido. Você está ficando doido? Não. Pedro está lá não. Quem é que pode ser? Será que é o anjo de Pedro? Eles já pensaram: é o fantasma dele. Ele morreu e ele está ali fora, né? O espírito dele está falando com a gente ali. E a igreja reunida orando a Deus, eles estavam por entender também o que estava acontecendo. Eles foram pegos de surpresa, porque quem decide como age, quem age, é Deus. Não é o homem, não é a nossa oração que decide como Deus deve agir. Deus age da maneira com que ele decidir agir. E quando Deus age, realmente nos pega de surpresa. Quando Deus realmente deseja fazer alguma coisa, Ele nos pega de surpresa, porque Ele faz muito além daquilo que nós imaginamos, muito além daquilo que nós podemos sequer imaginar. E então nós vemos que Pedro entra, manda com que eles façam silêncio, e ele havia dito, anunciou que tudo que havia acontecido, e fala: olha, fala com Tiago. Esse Tiago aqui não é o que morreu não, gente. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que aqui ele se torna um principal líder. Apesar de ele não ser apóstolo, ele se torna o principal líder da igreja em Jerusalém. Nós vemos que Tiago, irmão de Jesus, ele se torna o líder mais influente na igreja em Jerusalém. Ele permanece em Jerusalém, cuida da igreja em Jerusalém, enquanto nós vemos que nesse momento Pedro ele toma um outro rumo. Pedro ele sai de Jerusalém. Nós só vamos ver Pedro voltando a Jerusalém lá no capítulo 15, quando há o concílio de Jerusalém para resolver algumas desavenças que estavam existindo entre os judeus da circuncisão e os novos cristãos gentios. Mas nós vemos aqui então que ele fala: olha, eu vou para outro lugar. E ele parte. Nós vemos que o relato bíblico nos mostra, o próprio apóstolo Paulo escreve que Pedro passou por Corinto, esteve em algumas outras cidades. Quando Pedro escreve as suas cartas, né, nós podemos ver que ele relembra o que aconteceu aqui e diz do cuidado de Deus, da forma como Deus agiu, né? E então nós vemos a partir do verso 18 até o verso 25, Deus agindo e cuidando dos seus inimigos. Não é Pedro que se levanta contra Herodes, não é a igreja de Jesus que se levanta contra quem o perseguia, mas é o próprio Deus que se levanta contra Herodes. O que nós vemos acontecer aqui? No versículo 18,
Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados, pois não sabiam o que tinha acontecido a Pedro. E eles procuraram, mas não encontraram. Então Herodes interrogou os sentinelas e mandou que todos fossem executados. Existia então ali uma lei marcial, que se o prisioneiro foge, quem paga pela vida a condenação é o soldado que estava protegendo. Nós vemos isso acontecer lá quando Paulo está preso e ele estava louvando a Deus e os grilhões se rompem, as portas se abrem, o soldado arranca a espada e vai atirar a vida, e Paulo fala: opa, para aí, não precisa tirar sua vida, né? Nós ainda estamos aqui, nós não fugimos, apesar de toda a possibilidade do mundo de fugir, nós não fugimos, nós estamos aqui, não precisa tirar sua vida, nós ainda estamos aqui, né? Então nós vemos aqui que Herodes, ele fica numa situação difícil. Ele queria apresentar a Pedro, né, como objeto do seu poderio para aumentar a sua influência política e religiosa, mas ele se sente então envergonhado, ele se sente então confuso. Mas eu coloquei 16 soldados para prender um homem só. O que aconteceu com esse homem? O que aconteceu? Herodes então, ele ele sai da Judéia para Cesareia, e Herodes ficou ali algum tempo. E então Herodes volta às suas atividades como rei. Herodes volta então às suas atividades como rei, e nós vemos que, como todo bom Herodes, né, a soberba e a arrogância o acompanhava. Nós vemos que Herodes, ele estava tendo problemas com o povo de Tiro e Sidom. Por que ele tinha problema com esses dois países, Tiro e Sidom? Porque tanto Tiro quanto Sidom tinha uma divergência comercial com Cesareia. Tanto Tiro e Sidom eram portos importantes, e Cesareia também era um porto importante para a expansão do comércio. Só que tanto Tiro quanto Sidom dependiam das colheitas de Israel para que eles pudessem se alimentar. Eles dependiam do trigo, dependiam do centeio, dependiam das colheitas de Israel para que eles pudessem então receber as suas provisões. E Herodes havia cortado as relações comerciais com esses dois países. E então o pessoal de Tiro e Sidom, né, os reis, né, os políticos, aqueles homens responsáveis por aquilo, eles conseguem uma palavra com Herodes, conseguem então um aliado, né, para convencer Herodes, né? Quem é? Blasto, né, que era um dos chefes, né, que era chamado de camareiro do rei, era um homem influente, importante, alguém que era de extrema confiança de Herodes. E eles então, por meio de Blasto, pedem paz. E quando eles chegam para pedir paz, eles não é bobo nem nada, eles começam a bajular Herodes. E eles começam a bajular Herodes. E acontece que Joséfo nos conta pela história que era a festa da colheita, né? E essa festa, ela coincidiu também com os jogos em comemoração do aniversário do imperador Cláudio. Então, Herodes estava nessa festa, e ele vestiu então as suas vestes reais, que eram costuradas com com fios de prata, e quando ele passou ao sol, ele resplandecia. E as palavras de Herodes agradaram tanto ao povo de Tiro, ao povo de Sidom, ao ponto deles virarem e dizer: olha, você é não somente um homem, você não é somente um rei, você é um Deus, né? E então nós vemos aqui, né, no versículo 21, no dia designado, Herodes vestiu os trajes reais, se sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. E o povo exclamava: sua voz é de um Deus, e não de um homem. Então Herodes ouve aquilo, ele ouve essa afirmação vinda do povo de Tiro, do povo de Sidom, do seu próprio povo, e ele então se enche de arrogância e soberba, ele então se enche de vaidade e não destina a glória a Deus. Herodes era um homem que, apesar de estar participando dos cultos
a Deus, a participar dos sacrifícios a Deus, participar das coisas que eram consideradas coisas de Deus. Era um homem que não havia entendido quem era Deus. E quando ele ouve isso, ele não retruca o povo, ele não se expressa dizendo, olha, não, toda a honra e toda a glória seja dada ao Deus de Israel. Ele então se alegra de ouvir aquilo e algo acontece. Versículo 23, no mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes, morreu. Um homem com a alma imunda, impura, podre, agora reflete em sua alma, pela sua carne, tudo aquilo que ele apresentava. É comum que um defunto seja comido por vermes, mas aquele homem foi comido por vermes diante de todo o seu povo. A história relata isso. E esse homem foi castigado pelo próprio Deus. O mesmo anjo, a mesma ação de Deus, o mesmo cuidado de Deus de tirar Pedro da prisão, também foi empregado para tirar a vida desse homem. Esse homem que havia atentado contra as coisas de Deus. O que eu acho interessante e o que nos revela isso é que não há ninguém, não há homem nenhum capaz de se opor a Deus. Todos aqueles que se opuseram contra Deus perderam a guerra. Todos aqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor Jesus, por mais parecer que estavam tendo alguma vitória, algo era somente momentâneo e passageiro, porque sempre Deus se revela os seus planos. E mesmo em meio às dores e ao sofrimento, Deus é glorificado. Deus é glorificado em toda e qualquer situação. Nós olhamos a história da igreja, nós olhamos e vemos o cuidado de Deus. Quando os imperadores romanos começam então a usar do martírio dos cristãos e atear fogos neles, soltarem nas arenas, começou a ficar sem graça, porque em vez dos cristãos correrem dos leões, dos animais ferozes, eles corriam para a morte porque eles sabiam que eu vou morrer e vou para a glória, eu vou estar com Cristo. Do que me adianta correr, do que me adianta fugir? E nós vemos que a igreja do Senhor Jesus continuava a crescer. Não foi a morte de um apóstolo, não foi a prisão de outro apóstolo, mas é o poder de Deus para continuar fazendo com que a palavra de Deus cresça e se multiplique. O versículo 24 e 25 diz assim: contudo a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. E aqui a partir do verso do capítulo 13 nós vemos então a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. E eles vão então para Chipre e ali eles desenvolvem, o avanço missionário e o avanço da igreja naquela região. Meus irmãos, tem muitas vezes que nós olhamos para coisas, para a vida, nós olhamos para situações e falamos, olha, não dá. Agora acabou, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução. Agora o que nos resta é aguardar a morte chegar. Agora o que nos resta é esperar a pior cenário, a pior coisa acontecer. Quantas e quantas vezes nós vemos homens e mulheres pessimistas dizendo, olha, não tem mais jeito, está tudo perdido, não tem o que fazer. Nós temos visto que isso não é algo de agora, por causa da situação que nós estamos vivendo agora com o Covid-19. Essa situação de olhar e achar que está tudo perdido, que não há solução, não é algo de agora. Ao longo da história nós vemos que a humanidade passa por situações desesperadoras, passam por problemas desesperadores. Ao longo da história nós vemos que a igreja do Senhor Jesus passa por situações e diz, e agora, o que nós vamos fazer? É onde a igreja do Senhor Jesus se revela, realmente a igreja do Senhor Jesus. Uma igreja que aprende a orar e se colocar do lado daquele que é todo poderoso. Se ajuntar a Ele na sua obra. Quando a igreja se coloca de joelho, o Senhor se coloca de pé por nós. Quando a igreja se coloca de joelho, quando a igreja clama ao Senhor fervorosamente, Ele se coloca de pé por nós e vence e luta as nossas batalhas. Quando nós olhamos e pensamos, está tudo perdido, o que Deus tem a fazer no nosso meio? Deus tem feito maravilhas no nosso meio, Deus tem feito coisas grandiosas no nosso meio.
Deus tem feito prosperar aquilo que a gente achava que não tem mais jeito. Quando eu olho para a igreja brasileira, quando eu olho para a minha igreja, quando eu olho para o povo a quem eu conheço, quando eu olho para aquilo que Deus tem feito no nosso meio, meu coração se alegra e ao mesmo tempo meu coração se entristece. Meu coração se alegra porque nós vemos que Deus tem levantado homens e mulheres fiéis que dobram seus joelhos diante do Senhor, que proclamam a Deus, que acreditam que Deus tem lutado as nossas batalhas, Ele tem guardado o seu povo e tem continuado no anúncio do Evangelho falando: Deus, o que vai trazer salvação e solução para esse mundo é somente a graça por meio de Cristo Jesus em nossas vidas. Mas meu coração também se entristece, por quê? Porque nós vemos cristãos que ao invés de colocar os joelhos no chão, levantam militâncias. A igreja em Jerusalém não levantou um abaixo-assinado, não promoveu uma passeata. A igreja em Jerusalém não promoveu um rebuliço político. A igreja em Jerusalém não se levantou para fazer uma carreata, uma passeata, ou qualquer outra coisa que seja. A igreja do Senhor Jesus, ela se ajoelhou, prostrou seus rostos no chão e disse: Senhor, nós aguardamos ansiosamente que o Senhor faça alguma coisa. Quanta diferença. Uma igreja que ora, de um povo que diz ser igreja que só sabe militar. A igreja do Senhor, ela tem que ser militante sim, mas na oração, na pregação do Evangelho, crendo que Deus vai fazer e transformar. Não é a nossa força, não são as nossas armas, não são a nossa batalha, mas são as armas de Deus. Qual é a arma do povo de Deus? Qual é a arma da igreja de Cristo Jesus? É a oração. Qual é a arma do fraco? O poder de Deus. Quando nós nos colocamos de joelho, nós cremos que Deus tem algo para fazer, tem alguma coisa a fazer no nosso meio. E o que Deus tem a fazer no nosso meio? Qual é a vontade de Deus sobre as nossas vidas? O que Deus deseja fazer conosco? Meu irmão, está difícil a situação, está complicado. Você está olhando e falando assim: olha, não tem mais nada que eu possa fazer. Está complicado. Põe o joelhinho no chão, vamos orar ao Senhor. Vamos clamar a Deus que Ele traga solução, que Ele venha fazer diferença em nossas vidas. Quando tudo me parece perdido, quando tudo me parece complicado, quando parece que não há mais solução, aí é a hora de a gente lembrar que não existe um Deus sobre as nossas vidas, que nós devemos buscá-lo e se alegrar naquilo que Ele pode fazer. Quem sabe a solução não bata na sua porta hoje, meu irmão, assim como Pedro fez na porta daqueles homens que estavam orando. Quem sabe a solução para a sua vida é simplesmente confiar no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer. Mesmo que nada extraordinário, mesmo que nenhum milagre aconteça, mesmo que você não seja liberto, livre das aflições que te afligem, mas você sabe que existe um Deus sobre a sua vida, que te guarda, que te protege, que luta as suas batalhas. Eu fico pensando na seguinte situação. Está lá no céu agora, Pedro e Tiago. Pedro olha para Tiago, Tiago olha para Pedro e fala: Pedro, você viveu bem, né? Vivi, morri em boa velhice, né? Crucificado de cabeça para baixo, mas vivi bem mais que você. Olhando para nós hoje, pensando friamente, quem teve vantagem na história? Pedro ou Tiago? Com toda seriedade, para um ser humano comum que não crê na graça e na misericórdia de Deus, Pedro levou vantagem. Mas cá entre nós, quem desfrutou da glória de Deus Pai mais cedo? Quem pôde se achegar e receber um abraço afetuoso de Cristo Jesus? Quem pôde ver e celebrar a Deus com toda a sua alegria no coração? Tão logo foi Tiago. Independente se Deus faz um milagre na sua vida e se Deus não faz um milagre na sua vida, Deus continua sendo Deus. O que muda é como eu me porto, é como eu me coloco diante de Deus, é como a igreja do Senhor Jesus se coloca diante dele. Nós temos nos colocado de pé, com armas em punho, achando que nós vamos mudar a história do mundo. Ou nós temos colocado os nossos joelhos no chão, confiando que Deus tem guardado o seu povo. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês, meu irmão. Nós somos a noiva. E quem protege a noiva é o noivo.
Não é a noiva que sai para a guerra, mas é o noivo que protege a noiva. Cristo Jesus não precisa de defesa. Quem precisa de defesa são aqueles que enfrentam Cristo Jesus, que enfrentam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós só devemos aguardar aquilo que o Senhor tem a fazer sobre as nossas vidas, com alegria no coração e sabendo qual é o nosso lugar. E o nosso lugar, meu irmão, o nosso lugar é joelho no chão, clamando a Deus, pedindo a Deus, Deus, faça a diferença sobre as nossas vidas. Faça o que o Senhor quiser fazer sobre nós. Nos colocando ao lado daquele que é todo poderoso e dizendo, olha, eu quero me unir ao Senhor em oração. Eu quero me unir ao Senhor na sua provisão. Eu quero saber, eu quero sentir, eu quero ver. Eu quero ver o que o Senhor pode fazer. É mesmo que os nossos olhos não vejam, mas o nosso coração, pela fé, vê aquilo que Cristo Jesus fez por nós, pela cruz do Calvário. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Pai, sobre as nossas vidas. Me alegro em ti, ó Pai, porque o Senhor tem quebrantado o meu coração, tem quebrantado o coração da tua igreja, para fazer, ó Pai, aquilo que a tua igreja precisa aprender a voltar a fazer, que é confiar no Senhor e clamar ao Senhor e dizer, Senhor, faça aquilo que o Senhor deseja fazer. Tá certo que nós não somos insensíveis às dores desse mundo, tá certo que nós temos as nossas opiniões, tá certo que nós temos nossas visões, mas a tua igreja precisa aprender. A tua igreja precisa aprender a viver uma militância diferente, uma militância de joelhos no chão, confiando fervorosamente naquilo que o Senhor possa fazer. Nós pedimos ao Pai que o Senhor abra os nossos olhos à fé, que o Senhor faça diferença sobre as nossas vidas. O Senhor nos faça enxergar, ó Pai, o quão bom o Senhor é sobre as nossas vidas. Dobre os nossos joelhos, quebre as nossas cerviças, inclina o nosso coração a Ti, ó Pai. Nos faça ver, ó Pai, a grandeza do Senhor, ó Pai, sobre as nossas vidas. É por isso que nós oramos, agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. Irmãos, que Deus abençoe, que Deus guarde a vida de cada um dos irmãos, que Deus faça prosperar no teu coração o desejo de se colocar diante do Senhor, para adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Irmãos, quando tudo parecer perdido, quando tudo parecer extremamente complicado, você se volte ao seu Deus, se volte ao Deus de Israel, ao Deus que salvou a sua vida, se volte a Cristo Jesus e fala, Deus, perdoa os meus pecados, guarda a minha vida, guarda a vida do teu povo, que Deus possa nos abençoar, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, faça fortalecer e que Deus nos faça entender aquilo que Deus deseja fazer sobre as nossas vidas. Amém?